nosso, né? Recentemente, o secretário de Política Econômica do governo disse que a melhor política econômica que a gente precisa ter é a vacina, né? Que só a imunização vai proporcionar a retomada das atividades econômicas. Qual que é a sua opinião sobre isso e também sobre essa condução da crise sanitária que nós estamos vivendo aqui no Brasil? Paula, o principal fator da nossa economia hoje é a vacinação e da maioria das economias do mundo, né? Uma ou outra economia, realmente, isso já é uma questão sanada, mas para nós e para todos os outros blocos econômicos, a vacinação é o nosso motor econômico, então ela precisa acontecer. Então, no momento em que as taxas da vacinação aumentam no decorrer do país, sem dúvida haverá otimismo no mercado. Tá? O mercado só abre, as coisas só voltam a normalizar com a vacinação em larga escala. Então, o governo federal, os governos estaduais precisam se empenhar com isso, porque depois não haverá normalização nem otimismo no mercado no decorrer dos próximos meses. A boa notícia é que a partir de abril, Paula, nós receberemos muitas vacinas de várias marcas. Então, a ideia, o intuito, a nossa impressão é de que a partir de abril, do final de abril, essa nossa taxa de vacinação aumente. Então, com esse aumento, haverá mais otimismo para o mercado. O mercado se tornará mais otimista quando a gente perceber que realmente a vacinação está acelerando e está havendo esse retorno social, haverá esse princípio de normalização. Uma taxa importante que a gente acompanha, que aconteceu curiosamente em Israel e nos Estados Unidos, é que quando esses países atingiram 15% da sua população, já houve uma queda de 70% da média móvel de contaminados, né, de mortos. Então, a gente está analisando bem, a gente está acompanhando bem essa taxa de vacinação para que quando ela chegar próxima dos 15% no país, talvez a gente já tenha um retorno bem positivo para haver normalização. Então, sim, o nosso plano econômico é a vacinação, a gente não tem outro. Ô, Micael, nesse assunto ainda, eu queria saber, repercutir com você a sua opinião em relação à carta que o Biden acabou enviando ao Bolsonaro, na verdade, né, falando para os dois países ali unirem forças na luta contra o coronavírus. Essa carta, na verdade, foi uma resposta, né, a uma carta que foi enviada primeiramente pelo Jair Bolsonaro ali, na hora que ele cumprimentou pela posse o Joe Biden. Então, aí, eu queria saber como que você vê essa aproximação entre os dois países, inclusive até sobre uma possível doação de vacinas excedentes lá nos Estados Unidos para o Brasil. Isso é muito salutar, é fundamental que a gente tenha uma parceria com os Estados Unidos, tanto econômica quanto estrategicamente, para lidar com a pandemia. O Brasil já não está mais tão contido com a política internacional, né? Ele já está sendo um pouco mais maleável, a gente precisa continuar sendo maleável, principalmente com as questões ambientais, que é uma coisa que pesa muito no governo Biden. Então, se a gente continuar tendo uma postura mais aberta, com certeza os Estados Unidos serão receptivos. O Biden está procurando retomar para os Estados Unidos o protagonismo internacional. Então, o Biden precisa definir bem seus inimigos e definir bem os seus amigos. Ele está procurando fazer isso. Para o Brasil, não vale a pena se tornar um inimigo americano, dos Estados Unidos, um inimigo tanto como na questão da política internacional, quanto na política ambiental, ou no modo como lida com a vacina. Não é interessante para nós, não é interessante para nenhum país do mundo. Só que o governo Biden está realmente interessado em ter esse protagonismo de novo, tem demonstrado isso fazendo sanções à Rússia, sendo um pouco mais enfático no diálogo com a China, tentando se aproximar novamente da União Europeia. Então, o governo americano está tendo esse protagonismo. E está de portas abertas para o Brasil. Essa carta demonstra isso. Então, cabe da inteligência do nosso governo aproveitar essa oportunidade, que já não é uma postura conflituosa, pedir ajuda dos países mais ricos, principalmente Estados Unidos e União Europeia, para lidar com a questão da vacina, porque a vacinação é uma questão global. Todos os países precisam ter altas taxas de vacinação, porque se uma parte do país não consegue desenvolver bem a sua vacinação, a economia global é afetada como um todo. Então é interessante para todos a vacinação. Então, com certeza haverá movimentos, depois que essa questão da vacinação estiver um pouco mais estável e se tranquilizando nos países desenvolvidos, eles vão focar a ajuda, sim, nos países emergentes, nos países mais pobres, para tentar levar normalização para a economia global, que é fundamental para o crescimento de todos os blocos econômicos, todas as nações.